E aí, gente, para falar do processo constitucional, por que essa imagem, né, revolucionária? A gente vai entender no final da nossa aula hoje porque essa imagem ela diz tudo sobre o que é uma Constituição, mesmo a nossa, como Brasil, e ela diz muito sobre o momento que a gente vive. Ela tem muito simbolismo também, também no sentido que não é literal, mas essas lutas, né? A gente vai ver exatamente isso também hoje. Então vamos lá. A nossa unidade, ela envolve o estudo do controle de constitucionalidade, o procedimento desse controle de constitucionalidade, e ela envolve também três remédios constitucionais: ação popular, ação civil pública e mandado de segurança. Mas eu deixei de vermelho três remédios constitucionais que não estão no nosso conteúdo, né? O habeas corpus, o habeas data e o mandado de injunção. Mas só para deixar claro que eles existem também, não se preocupe, a gente vai ter uma aula lá sobre tudo isso e vai ficar mais claro para vocês. Bom, indicação bibliográfica para nossa aula de hoje só. Tá? Nossa aula de hoje e a próxima. São esses quatro livros. Para cada aula vai ter uma indicação bibliográfica e também uma dica cultural. Hoje eu tenho quatro filmes para indicar para vocês. Momento propício, né? Vamos aproveitar aí. Tenho certeza que vocês vão sentir muita curiosidade de assistir o filme, exatamente sobre o que a gente vai falar hoje. Então, esses são os livros que eu indico para a aula de hoje e para a próxima. O livro. Esse Thiago é lascado mesmo, Thiago. Então, acho que inspetou bugiganga, sei lá o que colocar. Então, olha só, gente. Eu indico o curso de processo constitucional do Dimitri e da Soraya Lunardi, excelente. Do Gilmar Mendes com Paulo Branco, maravilhoso. Muitas informações que eu vou trazer aqui para vocês estão nesse livro. Também do Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, Direito Constitucional. E o curso de Direito Constitucional do Ingo Sarlat, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Esse talvez seja mais propício à nossa disciplina que a gente vai ter lá depois dessa base, né, de processo constitucional. Porque ele está também da questão procedimental. Bom, então nessa aula introdutória, a gente vai estudar por que a Constituição goza de supremacia em relação a outras leis, qual a importância de existir controle de constitucionalidade e qual a base principal do que a gente chama do controle americano, de 1803, e o que a gente chama do controle keynesiano europeu abstrato, de 1920. O que marca cada um desses modelos? Vocês com certeza sabem, ou devem ter uma ideia muito boa sobre isso, mas vamos prosseguir, porque talvez a minha abordagem seja diferente, talvez vocês ainda não tenham visto dessa forma, não sei. E por último, aí eu acho que vai ficar só para a semana que vem, que realmente não vai dar tempo, a gente vai classificar o controle de constitucionalidade no Brasil. Controle prévio, repressivo, tá? Controle judicial e político, tá? Controle abstrato e concreto. Então a gente vai ver como é que funcionam os diversos tipos de controle de constitucionalidade no Brasil. Então, para início de conversa, uma frase extremamente comum no Brasil se dizer que a Constituição ela goza de supremacia. Talvez se você for conversar com, sei lá, o porteiro do seu prédio, você for conversar com um rapaz que vende pão ali, o frentista, e você perguntar qual a lei mais importante de um país, possivelmente ele vai dizer que é a Constituição, porque isso está nos jornais. Mas a grande pergunta é, você sabe explicar por que ela é mais importante? Isso é importante. Porque, assim, dizer que ela é a maior de todas, dizer que ela não pode ser violada pelas leis e pelos atos também de políticas públicas do Poder Executivo, é fácil. Mas eu quero saber o seguinte, por que ela goza de supremacia? Exatamente. E aí, gente, olha só, nós temos três explicações. Nós temos três explicações de por que ela goza de supremacia. Mas essa explicação só faz sentido se a gente entender que a Constituição, tal como nós entendemos hoje, né, um conceito, digamos,
moderno para contemporâneo de Constituição. Só faz sentido se a gente partir do pressuposto que as constituições modernas vieram após processos revolucionários. Então, a Constituição Francesa de 1791, ela veio após a decapitação do rei pelos burgueses, pela Revolução Burguesa Francesa. A Constituição de 1787 veio depois da Revolução Americana e que eles estavam sendo oprimidos pela Inglaterra. Então, os Estados Unidos travaram uma guerra da independência. Oi, Lorena, já vamos chegar nesse ponto. Vamos chegar nesse ponto. Então, tanto os Estados Unidos quanto a França estavam vivendo uma opressão. A França estava vivendo a opressão do absolutismo monárquico, os Estados Unidos estavam vivendo uma opressão da Inglaterra enquanto colonizadora, que depois de perder muito dinheiro com a Guerra dos 7 Anos, né, acabou colocando a lei do selo, lei do açúcar, leis intoleráveis, proibindo que os colonos lá dos Estados Unidos comercializassem, tinham que pagar altos tributos e tal. Então, nas duas situações, o povo estava sendo oprimido e eles instauraram processos revolucionários. E aí, depois que instauraram esses processos revolucionários, eles olharam um para o outro, poxa, vencemos, decapitamos o rei. Ou nos Estados Unidos, vencemos, derrotamos o exército inglês e agora os Estados Unidos é nosso. Eles olharam um para a cara do outro e perguntaram assim, e agora? Que sociedade a gente quer viver? A gente se livrou do jugo, a gente se livrou da escravidão, digamos assim, de um absolutista ou de um colonizador. Agora esse país é nosso. Quais os valores, quais os propósitos que a gente quer perseguir? E aí a Constituição, o constitucionalismo é exatamente este fenômeno. O que é o constitucionalismo? É um fenômeno que vem no século XIX, século XVIII e XIX, e que representa uma reivindicação do povo no sentido de limitar o poder do Estado, de estabelecer direitos essenciais ao cidadão, mediante o que? Uma Constituição. Então, eu coloquei 2 exemplos, mas tem muitos outros. Eu coloquei aqui Estados Unidos e França, estão bem próximos ali de data. E aí dá uma discussão muito boa para quem é de esquerda ou de direita. Por quê? Quem é de direita vai dizer que a Revolução Americana é a mais importante de todas. Quem é de esquerda vai dizer que é a francesa. Mas um dia a gente marca um café para explicar por que isso. Quem acompanha os debates, do Olavo, ou dos olavistas também, na CNN, na Jovem Pan, é muito legal. Por exemplo, o Vila, aquele jornalista, chama ele de Vila, não esqueci o primeiro nome dele. Tem no YouTube um debate dele discutindo com um pensador da direita, um jornalista da direita, qual foi a melhor, a mais importante. Mas isso tem uma razão de ser, porque a Revolução Francesa foi mais sangrenta. E após a Revolução Francesa se tentou ali fazer políticas sociais, e se reduziu muito a pobreza. Já a Revolução Americana, ela foi menos sangrenta, que o Tratado de Paris, por meio do Tratado de Paris, a Inglaterra meio que não, tá bom, já não quero brigar muito, a gente já travou algumas batalhas, podem ficar com os Estados Unidos. Foi menos sangrenta, foi mais diplomática e foi mais conservadora, porque a Constituição americana não foi tão revolucionária, ela quis manter tudo aquilo que os pais da nação tinham como valores e tal. Enfim, aí no fundo e ao cabo isso tem a ver com esquerda ou direita, mas é só por curiosidade também aqui. E aí vem a pergunta, se a gente partir do pressuposto de que a Constituição vem e traz os propósitos, os valores que essa sociedade quer para si, por que a Constituição goza de supremacia? Bom, o primeiro motivo é a democracia. Por um princípio básico democrático. A Constituição ela goza de ampla participação popular. Se a gente for pegar a Constituição dos Estados Unidos, sabe como ela foi feita? Ela foi feita depois de reuniões nas 13 colônias, entre representantes do povo, que foram votando artigo por artigo.
Diferentemente das outras leis, que são feitas lá pelos representantes do povo. A Constituição é feita pelo próprio povo na maior parte do tempo possível. Na França, a mesma coisa. E no Brasil, em 1988, muito embora não seja possível lá 100 milhões de pessoas escreverem uma Constituição, mas nós tivemos emendas populares com milhares de assinaturas, e na Assembleia Nacional Constituinte, cada artigo da Constituição tinha uma comissão que ia consultar a população e o povo. Um artigo lá que versava sobre direito indígena, eles iam conversar com os indígenas. Então, não se compara o processo de criação de uma Constituição de nível de participação popular com a criação de uma lei, que lá fazem, sei lá, hoje, uma medida provisória, uma coisa assim. Então, a Constituição tem que ser maior do que as leis, porque, em primeiro lugar, ela tem uma maior participação do povo. Tá? Segunda razão é que a Constituição ela estabelece os valores mais importantes da sociedade. Ela estabelece os comandos normativos de maior envergadura. A Constituição ela estabelece os vetores que essa sociedade quer perseguir. No caso do Brasil, em 88, após nos livrarmos da ditadura militar, nós tivemos uma Constituição que repudia qualquer forma de discriminação, que prima pela liberdade de expressão, porque isso é o que a gente, olhando um para o outro após a ditadura, decidiu que queríamos. Tá? E assim aconteceu nos Estados Unidos e na França, né? E depois teve lá a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, na própria França, dizendo que todos têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, todos têm direito ao voto e a ser votado, começando a plantar o embrião do que hoje a gente chama de direitos humanos, né? Do que hoje a gente chama de direitos fundamentais. Claro que os direitos humanos e os direitos fundamentais, eles não são estanques, eles acompanham as evoluções sociais, culturais, econômicas, políticas, e por isso que hoje a gente tem direitos fundamentais e humanos que não existiam naquela época. Fruto, claro, dos momentos históricos de aniquilação do ser humano, nazismo, stalinismo, as ditaduras, e aí a coisa vai amadurecendo, né? Mas, então, a Constituição tem que ser mais importante porque ela tem os vetores mais amplos, né, do que aquela sociedade deseja para si. Então, quando chega, por exemplo, uma transexual e ela diz assim, olha, eu sou feliz me relacionando com os outros, com outro gênero. Eu sou homem, eu nasci homem, mas eu gosto de me vestir e gosto de que os outros me entendam como uma mulher, e eu gosto de me sentir, digamos, uma mulher. Mas eu não quero fazer a cirurgia de sexo porque eu posso morrer, é muito grave, é muito invasiva. Eu não quero, eu quero continuar lá com o meu órgão genital. Mas eu me sinto uma mulher, eu quero que me tratem como uma mulher. Se você for olhar para um partido político, ele vai dizer que isso o quê? É frescura. Se você for falar com um político Y, A, B, C ou D, ele vai dizer que isso prejudica a família brasileira, tradicional brasileira. Você vai conversar com outro deputado, um senador, ele vai dizer que isso é uma afronta às crianças, isso é uma indecência e que essa pessoa possivelmente é um garoto de programa. Mas, se você for fazer uma análise da nossa Assembleia Constituinte e for analisar o que foi debatido no artigo 3º, que se repudia qualquer forma de discriminação, e o que foi debatido no artigo 5º, em relação à liberdade, você vai perceber que é um propósito, independe de quem é o político do momento, quem é o partido do momento. Existe um propósito que foi sedimentado lá atrás com ampla participação popular, que é o seguinte: o direito foi feito para o ser humano e não o contrário. O direito e a política devem cuidar para que o ser humano se realize em sua máxima potência, que ele possa estabelecer os seus planos existenciais de vida, que ele possa ser feliz. E o direito, por estar trabalhando para o ser humano, o direito repudia qualquer forma de discriminação. Então, quando o STF vem e diz que o transexual pode mudar de gênero em todos os seus documentos para não passar nenhuma vergonha, ele diz para a sociedade conservadora: o que vocês têm a ver com isso? O que isso prejudica vocês? Todos são diferentes. Ele não escolheu ser assim. O transexual é alguém que está aprisionado num corpo. Tá? Isso, para quem estuda minimamente alguma coisa
de medicina sobre o assunto, né, e que o STF teve que ler para julgar a questão. A Constituição ela tem os propósitos mais elevados daquela sociedade. E não são momentâneos, né, do jogo político. São valores que a gente quer construir para essa sociedade. E também, mais uma razão do porquê a Constituição é suprema é porque é o seguinte: a Constituição ela é fruto de um poder constituinte originário. E o poder constituinte originário ele não tem limite. Se o Brasil, lá depois da ditadura, quisesse fazer, sei lá, pena de morte, podia. Se após a Revolução Francesa e Americana eles quisessem dizer que vai ter só um partido e não vai ter eleição, podia. O poder constituinte originário ele é ilimitado. Mas, porque foi fruto de um processo revolucionário civil, mas o fato é que ele é livre. Sei lá, eu conquistei o poder, eu derrubei o Congresso e agora eu sou líder. Então agora a gente vai estabelecer quais são os valores. Então, como o poder constituinte originário ele é ilimitado, ao estabelecer os valores, os propósitos e ao delegar poderes para o Estado, para o município, para a União, em relação à legislação, o que pode ou não legislar, o que é cláusula pétrea ou o que não é, esses poderes, no caso o poder de legislar e de criar emendas constitucionais, eles têm limite. Eles têm limite. Então, aí faz sentido a gente pensar que a Constituição tem que ser suprema, porque ela não tem limite. Ela foi feita sem qualquer limite. Os outros todos têm limite. E o limite é a própria Constituição, porque não teria sentido lógico o delegante ter mais poderes que o delegado. É como se fosse assim, ó. Isso aqui é uma procuração que eu recebi de uma pessoa me dando poderes, tá? Para negociar, para reunir em nome dela, falar em nome dela sobre algumas questões, tá? Que estão sendo discutidas aí, algumas questões. E eu tenho, então, poder para falar em nome dele. Dar uma entrevista em nome dele, falar o que. Enfim. Só que aqui não está me dando poderes para vender nada dele. Aqui não está me dando poderes para sacar dinheiro. Então, se eu pegar essa procuração e sacar dinheiro ou vender alguma coisa em nome dele, eu estou me considerando maior do que o delegante, né? Aliás, o delegado, eu recebi poderes, o delegante me passou alguns poderes, eu vou me sentir maior que ele. É isso que acontece quando o legislativo faz uma lei que viola a Constituição. Como já fizeram um projeto de lei aí para instituir pena de morte, já fizeram um projeto de lei para acabar com a República e voltar para a monarquia. Um cara desse, além de ser um completo despreparado, né? Para não dizer outra palavra, né? Isso está no livro acho que do Gilmar Mendes, esses projetos de lei. Um deputado desse é alguém que não tem a mínima competência para estar no cargo que ocupa. Né? É como se fosse isso. Ele acha que pode ser maior do que quem me passou essa procura. É como se eu tivesse achando que eu posso tomar decisões que extrapolam essa procuração aqui. Então aí não tem como. A Constituição tem que ser suprema. E aí, gente, olha só. Nós temos também a necessidade de entender qual a importância de ter um controle, né? Não só o controle judicial, tá, gente, do STF, declarando inconstitucional ou estabelecendo a chamada técnica da interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto de lei, ou mesmo o controle político feito pelas comissões, né, de Constituição e Justiça. O projeto de lei, antes de ir para votação, ele vai para essa comissão de Constituição e Justiça, etc. Mas independentemente do controle que é feito, qual a importância? Bom, a importância é a seguinte, é que se a Constituição ela estabelece os propósitos mais elevados da nossa nação, tá? A realidade social deve, na maior medida possível, ser igual ou aproximada ao dever ser constitucional. Então, qual é o nosso dever ser constitucional? É a redução da pobreza, a redução da miséria, é o repúdio a qualquer forma de discriminação, a promoção do direito à saúde, à moradia, ao trabalho, à renda, o incentivo à economia.
Esse é o nosso projeto, né? Então, assim, falar da necessidade de controle é falar da necessidade de fazer com que a nossa sociedade viva esses ditames na maior medida possível. Então, se tem uma lei que vai permitir, por exemplo, não aplicar o mínimo percentual em educação ou em saúde que está na Constituição, peraí, essa lei ela está nos distanciando do projeto, do nosso projeto constitucional, né? Ou se tem uma lei que institui pena de morte, ela está se distanciando do nosso projeto, que é o nosso projeto constitucional é acreditar na pessoa que comete um crime, que acredita na ressocialização, porque está no ápice da Constituição a dignidade humana, né? E além disso se veda a pena de morte, exceto nos crimes de guerra, de traição e tudo, que até eu concordo, que está no Código Penal Militar, até com isso aí eu concordo, mas depois a gente toma um café para explicar por quê. É por isso que eu sou contra a teoria do cancelamento. A pessoa cometeu um crime lá no passado, ou está sendo acusada de um crime, e ela é cancelada, né? Foi o que aconteceu agora com o ator de Animais Fantásticos, Fantastic Beasts, and Where They Live. Eu esqueci o nome dele. Ele agrediu uma fã, né? Aí pronto, agora Hollywood quer cancelar ele, ninguém quer patrocinar ele, para ele não fazer nenhum filme, não pode ter espaço nenhum. Poxa, todos erram, né? Será que ele não pode, sei lá, ficar 3 meses, 6 meses estudando sobre o respeito com que as pessoas. Ezra Miller, um ator maravilhoso, espetacular. Por isso que eu sou contra a teoria do cancelamento. Quer dizer, se até um homicida, né? Ele pode, e a gente tem que acreditar que é possível uma mudança, claro, com tempo, com bastante reflexão. Imagina esses casos, né? Sim, ele agrediu uma mulher, é grave, é gravíssimo. Ninguém está passando pano. Mas cancelar a pessoa do universo é uma coisa muito difícil, né? Porque todos podem cometer algum erro. E esses caras vivem numa. Imagina um cara muito jovem que atingiu sucesso e dinheiro muito rápido. Como é a cabeça dessa pessoa, né? O que ela precisa também, né? Para ter uma melhor visão de mundo e não taxá-lo de monstro, estigmatizá-lo, etc. Bom, então eu acredito que o nosso dever ser constitucional envolve não cancelar ninguém. E aí, enfim, não vou falar nesse assunto, tem um outro assunto que também é polêmico, que é o caso do Woody Allen, ah, do Michael Jackson e do Kelvin Space, que eu tenho uma opinião também um pouquinho diferente, mas enfim, a gente toma um café e eu te falo, a gente conversa melhor quando acabar a pandemia. E aí é o seguinte, se a nossa realidade social, ela precisa se adequar ao máximo ao projeto constitucional, eu preciso ter um controle. Eu preciso retirar da ordem jurídica qualquer ato inconstitucional. Porque se um ato inconstitucional ele pudesse conviver junto com a Constituição, então a Constituição não seria propriamente o quê? Obrigatória. Se eu pudesse ter um ato que viola a dignidade humana, uma lei que viola a privacidade, uma lei que viola a integridade física, uma lei que discrimina os judeus, que discrimina os homossexuais, então a Constituição não vale nada. Ela é só uma folha de papel. E o mais importante de tudo, né, do controle é o seguinte, é que esse controle não seja feito pela mesma pessoa, né? Pelo mesmo órgão, pelo mesmo poder. Então, se é o legislativo, não pode o próprio legislativo dizer se ele está violando a Constituição ou não. Precisa de um outro poder. Especialmente porque o Luiz Roberto Barroso ele é fantástico num artigo que ele tem sobre ativismo judicial e judicialização da política. Ele fala uma coisa que é um soco no nosso estômago e na nossa cara, mas que é a mais pura verdade. Ele diz o seguinte, olha, quando a gente elege um presidente, quando a gente elege um senador, quando a gente elege um deputado, são os principais, tá? Vamos colocar lá, os senadores, os deputados e o presidente. Quando a gente faz isso, a gente está atendendo a um clamor momentâneo.
Ou seja, no momento a gente quer aquele candidato. No caso, não falo por mim. Tá? No momento, a maior parte da população brasileira quer o Alexandre Frota, quer o Jean Willis, quer a Gleice Hoffmann, quer também o Abdutti, quer o Bolsonaro, quer o, sei lá, de esquerda, de direita, de centro. No momento, a sociedade quer esses. Beleza. Sociedade brasileira. Democracia, vamos respeitar. Beleza. O que o Barroso diz? O Barroso diz o seguinte, que esses que são eleitos pelo povo, e aqui não interessa se é Lula, se é FHC, se é Bolsonaro, qualquer um que seja, ele não está falando mal de um ou de outro, tá? Qualquer um que seja. Essas pessoas, elas têm um anseio momentâneo apenas. E elas estão visando, de algum modo, agradar essas pessoas para se eleger. De algum modo, os políticos que são eleitos nessas periodicidades todas, eles visam a próxima eleição, ou eles visam os próprios interesses, ou eles visam os interesses de quem o elegeu, mas eles não estão necessariamente comprometidos com os vetores mais altos, mais alta hierarquia da sociedade. E daí o porquê. A gente vai ver isso e vai entender o porquê. O judiciário é o melhor poder para julgar os atos do legislativo. Claro que não faria sentido o próprio legislativo dizer se é constitucional ou não, teria que ser um outro poder. E para quem gosta de fazer pesquisa acadêmica, né, para quem gosta de escrever artigos, posters, um debate maravilhoso sobre quem deve ser o guardião da Constituição. O presidente, o Congresso ou o Poder Judiciário, ou uma Suprema Corte, é o debate envolvendo Carl Schmitt e o Kelsen. Tá? Vou colocar aqui para vocês. Ó. Acho que vocês devem ter, não sei, estudaram isso em algum momento. Estudaram isso, gente? O debate do Kelsen com Carl Schmitt. Coloque aí no chat, por favor. Tá? Então, olha só, gente. Tá. Então, olha só. Essa discussão é a coisa mais maravilhosa que existe na face da Terra. Quem deve ser o guardião da Constituição? Qual é a posição do Carl Schmitt? Qual é a posição do Kelsen? O Kelsen defende que tem que ser o judiciário. E graças ao Kelsen, a Suprema Corte austríaca foi o modelo do controle abstrato em 1920, né? E o Carl Schmitt entende que tem que ser o poder soberano, né? Que seria mais ou menos o presidente. Deixa eu só pegar o carregador aqui. Só que a grande questão, pessoal, é que esse debate ele continua atual e é um debate que, se você for pegar, claro, eu peguei aqui a primeira coisa que eu vi, mas eu tenho aqui no meu notebook textos profundos que debatem a concepção de Kelsen, a concepção de Schmitt, e que eles acabam tocando em questões de democracia, política, direito. Então, ler um debate desse aumenta a tua profundidade intelectual, tua percepção de mundo. Né? São dois gigantes teóricos, com muita capacidade, né, com muita inteligência. Então, é uma dica que eu dou aí sobre essa questão. Claro que no Brasil, o judiciário, a gente vai ver, tem a última palavra em matéria constitucional. Bom, e daí nós vamos estudar conceito básico, né, as características básicas do controle americano, que é o controle também chamado de difuso, né? Controle difuso de constitucionalidade, que nasceu nos Estados Unidos em 1803, e nós vamos estudar as características básicas do controle concentrado, né? Também chamado de controle europeu, que é de 1920. Tudo isso, claro, vocês já estudaram, tá? Mas o que eu vou contar para vocês aqui, não sei se vocês já estudaram. Então eu pergunto,
Vocês estudaram essa ordem cronológica aqui, ó. 1756, 1764, 65, 73, 74, 75, 75 a 73, depois 76, 83, os artigos federalistas. Vocês viram essa parte cronológica aí? Porque ela é fundamental para compreender o controle de constitucionalidade. Não. Tá. Perfeito. Então vamos lá, gente. Amigos, seguinte, tomem um café. Foquem aqui, porque se vocês perderem uma palavra do que eu vou dizer, uma data, você vai perder uma coisa muito boa que eu vou falar lá na frente. Tá? Então vamos lá, pessoal. A gente vai primeiro falar da base histórica, claro, de forma sucinta, porque eu não sou historiador, né? Eu sou jurista. Então, claro, de forma sucinta, a gente vai ver a parte histórica do controle americano e vou até botar água para ferver, Lucas. E esse café é de caminhoneiro, tá? Esse café aqui é de caminhoneiro, literalmente. É o café caboclo. Não tem esse negócio de café gourmet comigo, não. Aí, olha só. Então, a gente vai estudar hoje. Exatamente. É aquele café de R$ 3 com meio quilo de açúcar. Tá? Se não for assim, para mim é Nutella. Não faz sentido. Então, olha só. A gente vai estudar hoje os antecedentes históricos do controle americano de 1803. Tem quase 200 anos aí. 200 anos não. 100 anos antes do controle europeu surgir, já tinha o controle americano, o controle difuso. E nós vamos estudar na aula que vem, na quinta-feira. Sim, tenho como enviar, Lorena. E na quinta-feira a gente vai estudar os antecedentes históricos do controle europeu. Gente, eu estudei aí o controle europeu até o meu doutorado, mestrado, doutorado, o livro do Lúcio Pegoraro, Fernandes Segado, grandes teóricos, eles ficam discutindo esses modelos e vocês vão estudar o resto da vida. Quem quer ser professor ou professora? Acho que muitos querem, né? Pelo menos dos que eu converso por aí. Então, primeiro a gente vai estudar os antecedentes históricos do controle americano. O que aconteceu, gente? Como vocês sabem, os Estados Unidos, eles eram uma colônia da Inglaterra e por esse motivo a Inglaterra fez as 13 colônias, né? E num primeiro momento o objetivo dos ingleses era de morar nos Estados Unidos. Não tinha aquela característica como teve no Brasil de sair retirando as riquezas naturais, a exaustão, com aquela rapidez toda. Não tinha essa coisa, né? Realmente eles foram lá para morar no primeiro momento. Só que o que acontece? A Inglaterra ganhou a Guerra dos Sete Anos, só que ela perdeu muito dinheiro. E a Guerra dos Sete Anos terminou quando, gente? Em 1763. Ora, o que a Inglaterra fez? O rei lá se reuniu com a sua comissão e pensou assim: nós precisamos tomar uma medida, a gente precisa ter receita. Então agora a gente vai explorar os Estados Unidos. E aí fez a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, que foram leis taxando os produtos, taxando, criando impostos lá para os colonos americanos. E também, o pior de todos, para mim, foram as leis intoleráveis. Porque as leis intoleráveis, elas proibiam o porto de Boston, tá? Que fica lá em Massachusetts, né? Elas proibiam o porto de Boston de vender para outros países ganhando dinheiro com isso. Proibiu o comércio daquele porto. E aí as pessoas começaram a se sentir oprimidas. Só que se tem uma coisa que é bonita na história dos Estados Unidos, é o que eu vou dizer agora. O povo não ficou sendo humilhado, sendo subjugado e ficou parado. O que eles fizeram? Eles fizeram um congresso, tá? Com todos os representantes das 13 colônias, em 1774.
Só que lá nesse congresso, eles decidiram, no primeiro momento, não pegarem armas. Não faria muito sentido, logo de supetão, pegar em armas e conquistar a independência. Eles pensaram o seguinte, nesse primeiro congresso: vamos solicitar ao rei a revogação das leis, em 1774. Só que o rei disse que não ia fazer nada disso. Ia continuar explorando aquelas terras lá, os colonos iam continuar explorando. E aí, o segundo congresso, em 1775, também reunindo os representantes das 13 colônias, o que eles votaram e decidiram? Pelo início da guerra. Pelo início da guerra. Ou seja, os norte-americanos conseguiram, em 1775, se mobilizar e decidir fazer a guerra com seu colonizador. E o Thomas Jefferson era um intelectual de primeira grandeza. E o que o Thomas Jefferson fez? O Thomas Jefferson redigiu a Declaração da Independência dos Estados Unidos, meio que dizendo à Inglaterra: vocês não têm o direito de nos subjugar. E é o que está escrito na Declaração da Independência. Está escrito isso aqui, ó. Consideramos que estas verdades são autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles são a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E por que essa carta foi enviada lá ao rei? Vai dizer o seguinte: olha, é um direito do ser humano inalienável a busca da felicidade, a busca da liberdade. E se você quiser, pode vir lutar com a gente vai até a morte. Tá? E o Thomas Jefferson, como intelectual que é, futuramente ele foi um dos redatores da própria Constituição, que veio depois, né, claro. Porque aqui a gente ainda está no processo revolucionário. Bom, então Thomas Jefferson foi o intelectual que fez a Declaração da Independência. O que fez o George Washington? George Washington era um general, né? Então George Washington, ele liderou o exército, ele chamou os camponeses, ele disse: olha, eu vou ser o comandante do exército. Pode deixar eles virem, a gente vai matar todo mundo. E o que fez Benjamin Franklin? O Benjamin Franklin, ele exatamente foi muito inteligente, porque ele foi na França, como a França é brigada com a Inglaterra, pediu o apoio militar da França. E a França mandou tropas para cá. Porque a Inglaterra tinha um poder bélico enorme, né? E aí, gente, começou a Guerra da Independência. Ou seja, a Guerra da Independência foram os camponeses, os americanos, os intelectuais, o exército também francês, lutando contra a Inglaterra. E durou até 1783. Até que finalmente acabou. Acabou porque a Inglaterra perdeu, gente. A Inglaterra perdeu a guerra. Foi sangrenta, claro. A Inglaterra perdeu a guerra. E o que a Inglaterra fez? Disse: olha, tá bom, querem a independência? Sejam independentes. E assinou o Tratado de Paris. Tá? Assinou o Tratado de Paris em 1783, que foi o final da guerra, dizendo o seguinte: que a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. Tá? Totalmente diferente do Brasil. O que foi que o Brasil... Como foi a independência do Brasil, gente? Foi porcaria de um português que disse independência ou morte. Foi ridícula. Por que foi ridícula a nossa independência? Porque foi a porcaria de um português que disse que a gente era independente e ele manteve o privilégio da elite portuguesa, em todo, inclusive aqui em Belém. Né? E isso não foi se livrar do jugo. A gente não se livrou do jugo de um domínio. A gente saiu de um domínio, digamos, de um país e continuamos no domínio de uma elite econômica que subjugava o povo. Então, nós não tivemos esse grau de mobilização, gente. As nossas constituições eram constituições do Império, feitas... A legislação que valia no Brasil eram as ordenações filipinas. A gente nem fez legislação aqui no Brasil. As ordenações filipinas era a legislação que tinha validade em Portugal. Durante o Brasil Império, era a nossa legislação, as ordenações filipinas, etc. Então, foi meio vergonhoso assim, o nosso processo colonial. É por isso, sim, é por isso que lá nos Estados Unidos, com muito orgulho, em todas as casas,
Eles têm lá a bandeira dos Estados Unidos porque eles sentem muito orgulho da história deles. E com razão, diga-se de passagem, com razão. Como pode, em 1783, a todo aquele trabalho intelectual de uma declaração, depois eles se mobilizaram, organizaram congressos, lutaram, foram buscar apoio, pensaram de forma estratégica. É algo assim muito, muito avançado, né? Algo digno de realmente elogio e de pensar que talvez a situação que eles vieram a ter depois, muito tem disso, aquele país. Agora, não sejamos ingênuos, tá? O que aconteceu quando os Estados Unidos conquistaram sua independência das 13 colônias? Eles passaram a explorar os outros. O que eles fizeram aqui, ó? O que eles fizeram? Depois de ganhar a independência, eles se expandiram para o oeste. E eles saíram matando os indígenas. Estes indígenas, eles estavam num estágio de pouco desenvolvimento, né, comparado com os astecas. E aí eles não conseguiram resistir. Por isso que não tem indígena nos Estados Unidos. Eles foram mortos, dizimados. Os norte-americanos acreditavam que, além de serem os predestinados por Deus a ocupar o território, eles deveriam cumprir a missão de civilizar os outros povos. Então eles exterminaram a cultura indígena. As tribos do sul mais desenvolvidas ainda tiveram uma resistência maior. E a questão é tão grave que o general Armstrong Custer fala uma frase que é muito parecida com um político que tem no Brasil hoje, que ele diz assim, ele foi um grande matador de índio, ele diz assim, que índio bom é índio morto. Gente, sério, essa frase é de 1783. Essa frase é de um general que está em livros históricos e tal. Índio bom é índio morto, tá? E ele foi, digamos, o maior matador dos indígenas. Então, assim, também toda essa riqueza dos Estados Unidos se deve à expansão que eles fizeram para o oeste e também com o extermínio dos indígenas. Então, também a gente tem que ver todos os lados da questão. Tá? E aí, o que aconteceu, gente? Imagine o seguinte cenário. Jamais, Vânia. Jamais queria miscigenação. Eles se achavam os brancos europeus e os indígenas são uma subcategoria de ser humano. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Eles se achavam os intelectuais, tinham uma visão de mundo de superioridade mesmo. Mas o que aconteceu aqui? Imagine a seguinte situação agora. Olha só a enrascada em que eu fui me meter, como diz o Chico Buarque, né? Conhece essa música? Aliás, não é do Chico Buarque, né? É do Dorival Caymmi. É Doralice o nome da música. Então, olha só essa enrascada em que eu fui me meter. Eu conquistei minha independência, eu me livrei da Inglaterra, só que tem uma coisa agora faltando. Tem uma coisa faltando. Quer dizer, a gente é independente, mas como a gente vai viver? E aí começaram a elaborar a Constituição em 1787. Thomas Jefferson começou a redigir a Constituição. E durante um ano, ó, de 1787 a 1788, olha só o nível de democracia desse país, gente. Durante um ano, a Constituição foi escrita em 1787. Só que ela só foi ratificada em 1788. Então, durante um ano, o que eles fizeram com essa Constituição? Foram de porta em porta. A senhora concorda com essa Constituição? Vocês aí, camponeses, concordam com essa Constituição? Foram de em colônia em colônia. Olha, a senhora lê essa Constituição aí, por favor, concorda? E aí foram das 13 colônias. E a questão é tão maravilhosa e tão fantástica, eu vou passar os filmes, tá, para vocês assistirem, que 3 gênios, se reuniram, tá? São esses aqui, ó, os chamados federalistas, Alexander Hamilton, John Jay e James Madison. O que eles fizeram aí, gente? Eles escreveram 85 artigos para defender a Constituição e argumentar com o povo americano que eles deveriam apoiar a Constituição. Olha isso aqui, gente. Em 1787, 3 intelectuais americanos escreveram 85 artigos publicados no Jornal de Nova York.
para convencer o povo de que eles deveriam apoiar a Constituição, aceitar a Constituição como ela foi escrita. Tem um musical do Hamilton muito bom, conta um pouco dessa história. Maravilhoso, Thiago, depois passa pra gente. Então, olha só o que aconteceu. E aí, gente, isso é tão fantástico que eu estudei no meu doutorado os Federalist Papers, que são os 85 artigos federalistas, eu estudei no meu doutorado e que continua atual. E eu fico pensando como o cara lá atrás tinha essa mentalidade. Então eu trouxe um trechinho aqui. Eu tenho o Federalist Paper, os 85 artigos eu tenho em PDF. E eu tirei um trechinho para mostrar para vocês. Ó. Olha o nível de argumentação para defender, no caso, o controle de constitucionalidade também. O delegado não pode ser maior que o delegante. O delegado não pode ser maior que o delegante. Consequentemente, não será válido qualquer ato legislativo contrário à Constituição. Negar esta evidência corresponde a afirmar que o representante é superior ao representado. Aliás, que o representado é superior ao representante, que o escravo é mais graduado que o senhor, que os delegados do povo estão acima do próprio povo, que aqueles que agem em nome de delegações de poderes estão impossibilitados de fazer não apenas o que tais poderes não autorizam, mas sobretudo o que eles proíbem. Então isso é um trechinho lá do artigo que mostra que se o poder constituinte originário passa poderes para alguém, esse alguém não pode ser maior do que quem passou aqueles poderes. Então, mais uma dica de pesquisa acadêmica são os Federalist Papers, tá? Os artigos federalistas. Por quê? Eu posso mostrar aqui para vocês, gente, os federalistas no original. Tem o original do inglês, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vale muito a pena, gente. Você pode pegar qualquer artigo do Federalist Paper e ler. Federalistas. Ah, tá na minha pasta de constitucional, peraí. Processo constitucional. Aqui, ó. São 3 volumes, tá? São 3 volumes os artigos federalistas. John Jay, Alexander Hamilton e Madison. Ó, esse aqui é o primeiro volume, tá? O federalista, né? Ou os artigos federalistas. Esse aqui estava na Câmara dos Deputados. Publicado em inglês, Hamilton, Madison e Jay, aos cidadãos de Nova York. Esse é o primeiro tomo, tá? Aí tem o segundo, o terceiro, e eu tenho o original no inglês também, gente. Quase certeza. Bom, e vocês encontram com facilidade na internet, tá? Os artigos federalistas. Bom, e aí o que acontece? Os federalistas conseguiram convencer, né, os cidadãos e tal, de que a Constituição tinha que ser ratificada, e ela foi ratificada em 1788. Só que ela foi ratificada e permitiu, né, a alternância de poder. Um dos propósitos da Constituição era que tivesse o que? Alternância de poder. E aí qual foi o primeiro presidente eleito? Aquele que estava aclamado pelo povo, porque ele foi o general do exército que derrotou a Inglaterra. Então, George Washington, que não tinha nem partido político, né, porque ainda estava iniciando aquela sociedade, ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos e ele era justamente o comandante daquela tropa. Então, ele estava aclamado pelo povo. Perfeito. Aí, gente, ele acabou passando quase 10 anos, né? E aí, 9 anos depois, o John Adams foi eleito. E aí ele tinha um Partido Federalista, e ele sai do poder em 1801, porque quem vence a eleição foi o Thomas Jefferson.
E aqui é que vem a nossa aula de hoje. É neste ponto que só dá para compreender diante de todo esse contexto. É neste ponto que surge a nossa aula de hoje. No fenômeno chamado como Judges Midnight. E eu pergunto aí no chat, conhecem, gente, os Judges Midnight? Sim ou não? Só para eu saber como abordar isso. Sim ou não, gente? Tá, então vamos lá. É aqui que entra a nossa disciplina, tá? Agora a gente não tem mais negócio de história, agora já vai entrar no nosso assunto, que a gente vai plantar a sementinha para a semana que vem. Olha só. Para vocês verem como um político corrupto tem em qualquer lugar, em qualquer momento da história. O John Adams perdeu a reeleição dele pro Thomas Jefferson. Óbvio, né, gente? Porque o Thomas Jefferson era aquele cara foda, né? É aquele cara que fez a declaração da independência, escancarou, esfregou na cara do rei, e é aquele cara que escreveu a Constituição também. Era difícil, realmente, ganhar do Thomas Jefferson. Aí o que acontece? Ele disse: perdi. Eu vou entregar a chave do palácio lá, da Casa Branca, no dia 1º de janeiro. Então eu perdi a eleição, digamos, dia 15 de dezembro. Mas até dia 1º de janeiro eu estou aqui. E aí, um dia antes dele entregar a chave para Thomas Jefferson, à meia-noite, ele ficou nesses 15 dias que ele perdeu a eleição tentando tirar o máximo de poder que ele tinha. Saiu nomeando parente para tudo que é órgão, para tudo que é judiciário. Naquela época não tinha concurso. Ele tentou se aproveitar naqueles 15 dias o máximo que ele podia enriquecer para favorecer as pessoas dele. E até meia-noite do outro dia, ele estava nomeando gente para ser juiz, para ser promotor, para ser isso, para ser delegado, para ser policial. Olha só como a política é suja e sempre foi suja. Feita por pessoas sujas, ela vai ser suja, né? E aí esse fenômeno ficou conhecido como juízes da meia-noite, né? Foram aqueles que se tornaram juízes, iam ganhar um salário bacana, né? E foram nomeados pelo presidente ali à meia-noite, né? Só que o que acontece? Obrigado, Thiago. Só que o que acontece aqui? Para você realmente se tornar um juiz, você tinha que ir lá no gabinete do presidente, pegar a sua nomeação, entregar lá naquele órgão, naquela autarquia, e você ia ser o juiz, foda-se. É a ordem do presidente. Só que se você não pegasse esse documento, não tinha como você chegar lá no órgão. Gente, não tinha internet, tá? Não tinha celular, internet, nada. Você tinha que estar com aquele carimbo da presidência, chegar lá no órgão. Eu sou o juiz agora. Não tinha diário oficial. E aí, o Marbury, William Marbury, ele foi nomeado juiz. Só que ele esqueceu de pegar. Ele foi no dia seguinte. Só que no dia seguinte, quem estava na porta da Casa Branca? Thomas Jefferson. Com o seu chefe da Casa Civil, né? Digamos assim, o Madison. E o Madison olhou para a cara do Marbury e disse o seguinte: o que é que tu é mesmo? E o Marbury disse: eu sou juiz. Eu fui nomeado juiz pelo ex-presidente John Adams ontem à noite, de madrugada, e eu vim só pegar minha nomeação. E ele mandou no WhatsApp para mim, que era para eu vir buscar hoje. Mentira, essa parte não tem. Mas o resto tudo é verdade. Aí o Madison olhou para a cara dele, que era tipo o chefe da Casa Civil do Thomas Jefferson, né? O Madison olhou para a cara dele e disse o seguinte: aqui nem pensar. Dessa porta você não entra, porque vocês fizeram muita sujeira com a política. A gente quer mudar a política desse país. E o Thomas Jefferson é do Partido Republicano e tal. A gente quer mudar a política desse país. O senhor não vai pegar sua nomeação. Aí que foi a cagada. O Marbury, então, decidiu entrar com uma ação contra o Madison. Porque o Madison estava negando de forma indevida. Tá? O Madison estava negando de forma indevida a entrega desse documento.
E aí, gente, coincidiu de o juiz que foi julgar a causa na Suprema Corte norte-americana ser o juiz John Marshall, que era um cara foda, que tinha estudado todos os artigos federalistas e sabia muito de controle de constitucionalidade. E aí chegou na mesa dele, nesse processo do Marbury contra o Madison. Aí o Marshall olhou e disse assim: eu preciso de um processo que eu queira, que eu possa declarar inconstitucional uma lei. Eu preciso. Porque eu já estudei tanto controle de constitucionalidade, eu quero agora que tenha uma lei inconstitucional. Porque vai ser a primeira lição para a sociedade que o judiciário cumpre o papel dele. Tá? E aí o John Marshall fez o seguinte: viu que tinha lá uma lei que era inconstitucional, que era uma lei que dava o direito do Marbury de entrar com essa ação direta na Suprema Corte americana. Essa lei é uma lei infraconstitucional, ela viola a Constituição porque a Constituição diz no seu artigo 3º que só a Constituição pode tratar sobre a competência da Suprema Corte. Aí o que o John Marshall... Olha, ele nem julgou o conflito, gente. Foi uma decisão sobre competência. Ele nem julgou o conflito, esse caso ficou muito famoso. Ele não disse que o Marbury tem ou não direito. Simplesmente, o Marshall disse: eu não posso julgar, você vai ter que ajuizar lá no primeiro grau de jurisdição, porque essa lei que diz que você, quando for entrar com uma ação contra um ministro de Estado, tem que entrar na Suprema Corte, essa lei é inconstitucional. E aí ele inaugurou a doutrina Marshall. Né? Em 1803, quando ele julgou esse caso, o voto dele foi tão bonito, foi tão bem fundamentado que aquela lei era inconstitucional, que ele inaugurou, portanto, o controle difuso no mundo, ao preconizar que não só ele, como a Suprema Corte, como qualquer juiz, é obrigado a negar a validade a uma lei inconstitucional. Qualquer juiz pode se negar a aplicar uma lei inconstitucional. Por isso que o nome desse controle é controle difuso, porque ele está difundido, ele está espalhado por todos os juízes e tribunais. E aí, ele inaugurou a doutrina Marshall, que no fundo, gente, quer que eu seja sincero com vocês? Eu não tiro o chapéu para o Marshall. Eu tiro o chapéu para os federalistas. Os três. Porque o Marshall basicamente reproduz os argumentos dos federalistas. Só que ele que ficou famoso. Ele que ficou famoso. É a doutrina Marshall, o controle difuso. E aí, gente, o que diz a doutrina Marshall? A doutrina Marshall ela está amparada nesses dois artigos da Constituição. O primeiro artigo diz que o Poder Judiciário deve julgar todos os casos, aplicando a lei e também a Constituição. E no outro artigo da Constituição americana diz que os senadores, deputados, funcionários do Executivo e do Judiciário obrigar-se-ão, por juramento, a defender a Constituição. Tá? E aí vem a doutrina Marshall. O que é a doutrina Marshall? Esse aqui são trechos, né, com as minhas palavras, do voto do Marshall. Em caso de divergência entre a lei e a intenção do povo, devo preferir a intenção do povo. Isso não significa que o judiciário é superior aos outros poderes. Né? Ele fez questão de colocar isso no voto. Porque os juízes são governados pela vontade do povo e não do legislativo. Então, quando o judiciário declara uma lei inconstitucional, ele não está sendo superior àquele poder. Ele está, assim como o outro poder, tendo que se curvar diante da Constituição. E aí o caminho que os americanos arquitetaram para si foi o de equilíbrio dos poderes. E a gente tem que usar o judiciário contra essas pretensões hegemônicas do Congresso. Contra casamento homoafetivo, contra isso, contra aquilo. Então é para isso que serve o judiciário, para salvaguardar aqueles valores mais importantes da sociedade. Contra uma maioria momentânea que pode querer acabar com tudo aquilo que foi conquistado. Então tudo isso colaborou para que existisse um valor na Constituição e essa ideia de supremacia. E aí, na doutrina Marshall, ele admite que o judiciário é o intérprete máximo da Constituição, que todos os juízes, não só ele, todos os juízes e todos os tribunais podem declarar uma lei inconstitucional, tá? Porque o controle é fruto da noção de que o juiz não pode ser obrigado a aplicar uma lei inconstitucional. Então, gente, se a gente pudesse resumir o controle difuso, né, a doutrina Marshall, que foi incorporada no Brasil por obra de Rui Barbosa em 1889, né? Graças ao Rui Barbosa a gente passou a ter o controle difuso no Brasil.
Mas se a gente pudesse resumir, eu colocaria dessa seguinte forma. O controle difuso. Qual é a origem dele, gente? A origem é Estados Unidos. No caso, Marbury versus Madison, em 1803. Tá. Outra característica do controle difuso é que ele permite a declaração de inconstitucionalidade de ofício. Tá? Isso fica muito claro no voto macho. Diz o seguinte, é uma questão de ordem pública. De ofício, um juiz pode reconhecer que ela é inconstitucional. Outra característica do controle de constitucionalidade difuso é que qualquer juiz ou tribunal pode fazer. Qualquer juiz ou tribunal pode fazer o controle. O Marshall deixa bem claro que qualquer juiz do primeiro grau, os tribunais intermediários ou qualquer juiz pode dizer essa lei inconstitucional não vou aplicar. É o que está acontecendo com a reforma trabalhista. Alguns juízes trabalhistas se negam a aplicar o 223G, que diz que o valor do dano moral deve ser calculado com base no salário. Ora, claro que isso é inconstitucional, absurdo. E aí os juízes do trabalho não aplicam, alguns, e por considerar que é inconstitucional. Show. É isso mesmo, isso é o controle difuso. O que foi preconizado, a 1800, né? Há 220 anos atrás, a gente continua tendo a mesma importância e continua aplicando hoje. Então, qualquer juiz ou tribunal pode fazer. Mais uma característica do controle difuso, gente, ele é um controle concreto, porque ele está diante de um caso concreto. O controle de constitucionalidade difuso, ele é feito diante de um caso que é levado ao judiciário. Tá? Então, gente, hoje a gente encerra o controle difuso. Na aula que vem a gente estuda o controle concentrado, né, as características básicas, e a gente vai passar depois para as classificações para que a gente possa finalmente chegar no nosso assunto. Então, esse é o controle difuso.